Olá, seja muito bem-vindo, tudo bem com vocês? Espero muito que você esteja bem. Ajeitar a câmera aqui, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai ver essa apresentação. Essa é uma apresentação que eu vou falar sobre saúde e bem-estar. Existem vários fatores, várias dicas para você ter mais saúde e bem-estar. E aí hoje eu trouxe aqui para vocês algumas dicas que eu fiz para mim, algumas que eu fiz para mim, né? E deram muito certo. Tive vários resultados, tive muitos resultados, né? Melhorei todas as áreas da vida: relacionamentos, finanças, produtividade, saúde, disposição, força, casamento, área espiritual, área emocional, tudo. E aí eu vim contribuir com vocês esse material que eu produzi para vocês aplicar na vida de vocês. Vou deixar disponível aqui. Então, muitas pessoas alcançam seus resultados e elas não contribuem para as pessoas. Ou se contribuem de forma, não de forma gratuita, elas cobram, né? E como eu tive resultado, é um resultado pessoal, e eu acredito que muitas pessoas têm também esses desafios, que eu também sofri muito desafio, certo? E você vai ficar muito satisfeito com os seus resultados se você aplicar isso que eu estou falando, tá bom? Bom, eu sou Vinícius dos Anjos, aí está eu, de capacete, coloquei, né? Hoje eu atuo uma profissão como engenheiro, engenheiro de segurança do trabalho, né? Sou empresário, né? Sou pai, sou filho, sou amigo, estou aí, trabalhador. Bom, vou falar um pouquinho para vocês, né? O que que nós vamos falar aqui? Eu vou apresentar para vocês as armas da super saúde. Como que você ter mais saúde? Muitas coisas que eu fiz no começo, eu errei, mas depois eu aprendi quando eu comecei a buscar conhecimento. Então, ter mais saúde mais saúde, você tem que buscar conhecimento. Você tem que buscar conhecimento de quem já aplicou isso na vida, de quem já teve, né, tem saúde, vive, quem tem mais bem-estar. Então não adianta você fazer de qualquer jeito ou receber opinião. Eu recebi opinião de várias pessoas. As pessoas me davam dicas, conselhos, né, dicas, opiniões. E eu fui fazendo uma mistureba de salada, né, montei uma rotina onde tive alguns resultados, mas também tive alguns resultados negativos também, que foram algumas lesões, né? Enfim. E aí montei esses pilares, né? E esses pilares você vai ter uma super saúde. Então, montei os 5 pilares para você, são as armas da super saúde. Então, o que nós vamos falar? Sobre alimentação saudável, relacionamentos positivos, meditação, atividade física e sono restaurador. Se você, se você aplicar isso, todos os pilares, você vai ter muito mais saúde e bem-estar. Saca só, vamos lá. Olha só a minha transformação. Isso aqui é visual, tá? Isso é visual. Muita gente fala assim, mas eu não preciso emagrecer, não quero emagrecer. Não. Para mim, o emagrecimento foi um dos pequenos resultados que eu tive aplicando esses 5 pilares que eu fiz. Um dos. Eu falo para você que não foi o mais importante. Não foi o mais importante. Claro, esteticamente ficou bonito, tudo, mas não foi o mais importante. Mas, como eu estava obeso, fora do peso, sedentário, tive uma física bem transformada, né? Tive uma transformação muito grande
com aparência física, né? Tanto no rosto, no corpo, né? Mas, enfim, isso foram 90 dias. 90 dias tendo disciplina. Eu tive uma motivação para começar isso. A motivação que me motivou a começar isso foi porque eu estava insatisfeito com minha pessoa, com os meus resultados. Eu estava insatisfeito com os meus resultados. Eu estava com os quais resultados? Os resultados financeiros, relacionamentos, autoestima, certo? Profissional. Eu estava muito insatisfeito. E eu falei, cara, eu preciso assumir responsabilidade e cuidar da minha vida, ter as minhas conquistas pessoais. Eu preciso evoluir. Eu preciso, eu preciso ter uma motivação para acordar cedo. Eu preciso ter um porquê, uma causa para acordar cedo e fazer por mim as coisas. Eu preciso ser organizado, disciplinado, arrumar minha cama, fazer minha própria alimentação, limpar minha casa. Eu preciso organizar meus estudos. Eu preciso tomar conta da minha vida. E foi daí que isso me motivou a correr atrás dos meus objetivos. E sem contar também que quando você não está satisfeito com a sua vida, com os resultados, você começa a ir atrás de. Você começa a perder para o seu corpo. O que é perder para o seu corpo? O seu corpo quer ficar mais na cama, o seu corpo quer ficar comendo, que é o quê? Que é as necessidades fisiológicas. Quando você não alcança as suas realizações, quando você não alcança os resultados que você busca, os seus sonhos, você começa a ter uma necessidade fisiológica muito grande. Quando você sofre, o corpo ele começa a querer prazer para saciar essa falta de realização pessoal. O seu corpo começa a buscar prazer, já que você não tem prazer na vida, às vezes prazer com suas conquistas, o seu corpo busca isso de forma diferente. Como que o seu corpo vai fazer isso aí? Qual que é as necessidades fisiológicas do seu corpo? O seu espírito quer crescer, o seu espírito quer crescer, só que as suas necessidades fisiológicas falam mais alto. Aí você quer começar a ficar deitado, aí você quer comer, aí você fica frustrado, aí você fica com raiva, com ódio, com vergonha, timidez, né? Você começa a fumar, você começa a beber mais do que deveria, né? Então, você vai perdendo todos os dias para o seu corpo. E nisso, né, eu tive uma queda muito brusca na minha performance, tanto física, emocional, né, financeira e tudo mais. E aí, com 90 dias, eu instalei o hábito, né, vários hábitos na minha vida que gerou vários resultados. Certo? Bom, contando um pouquinho da minha história. A minha história. Eu nasci lá em 1987. Nasci na cidade chamada Ouro Verde, no interior de São Paulo, onde ali tudo começou. Uma cidadezinha pequena, de 4 mil habitantes mais ou menos. Nasci. A minha mãe era solteira na época e não tinha se casado. E aí nasceu essa linda peça maravilhosa. Fui criado pelos meus avós em 87. 2 anos depois, eu fui criado pelos meus avós, porque minha mãe não tinha maturidade assim, né? Maturidade para me cuidar, para me sustentar. Minha mãe ainda não tinha casa, não tinha uma profissão, né? E aí meus avós ajudaram minha mãe, acabei sendo criado pelos meus avós. E aí, lá em 2001, aí minhas avós me deram muito carinho, muito amor, muita educação, muito me fez de tudo que fez de tudo que eles não fizeram para os filhos dela, eles fizeram para mim, que sou neto. Dizem que os avós estragam os netos, né? Os filhos da gente. Mas enfim, eu fui muito bem cuidado, né? Teve alguns
Teve algumas coisas que foi exagerado demais, que acabou ficando mimado, mas outras coisas foi primordial, que minha avó me ensinou o quê? A palavra, me ensinou a gratidão, me ensinou, me ensinou como ter mais, como ser mais resiliente, como ser mais, como se aproximar mais de Deus. E nisso você aprende, né, com seus familiares. Eu fui moldando, entrando na cultura dos meus avós, né? Bom, e logo depois, né, eu em 2001, aos meus 14 anos logo após eu ter nascido, eu conheci o meu pai biológico, meu pai verdadeiro. Minha mãe já tinha se casado com outro rapaz já na época, né? E aí ela, de repente, ela falou assim, filho, você já tá bem grandinho, eu acho que eu vou te apresentar, eu vou te falar quem que é seu pai, daí você vai atrás dele, conversa com ele, e aí vocês pegam amizade, que você tá grandinho, né? Quem sabe vocês viram amigo. Tá bom. Fui conhecer meu pai. Meu pai era solteiro, né? Rapaz charmoso, trabalhador, né? Tinha já uma conquista financeira legal, né? Tinha uma boa remuneração. E aí, meu pai, como maioria dos pais aí, começou a falar besteira para mim. Meu pai, e até então, né, ele começou a falar besteira. E aí, cadê a mulherada? Eu com 14 anos, minha avó, né, minha família não falava essas coisas para mim. Não é porque a maioria dos pais acham, com medo de o filho virar viado, eles começam a induzir o filho a falar besteira, a pensar besteira, a fazer besteira, com medo de que o filho vire gay, né? E aí, o meu pai começou a me ensinar muita coisa besteira. Inclusive, eu comecei a achar engraçado aquilo, né? Eu com 14 anos, era um adolescente muito novo. E aí meu pai, e aí meu pai me ensinou, me apresentou a pornografia, me apresentou a. Não é pornografia nem tanto, que naquela época não era tanto de pornografia assim. Hoje com o digital que tá mais pornografia, mas ele me apresentou a casas de programa. O meu pai me levou numa casa de programa, num bordel, num puteiro, vamos falar, para poder me apreciar com aquilo de bom, falar que ele tinha que ser homem, homem que é homem tinha que vir nesses lugares, não sei o que lá. Falou para mim que é homem tinha que se masturbar muito, não sei o que lá. E nisso eu fiquei abismado, aprendendo com meu pai biológico, eu tinha acabado de ensinar, aprendi a se conhecer. Enfim, isso lá atrás, né? E aí, status, eu era de uma família muito pobre, o meu pai começou a mostrar carros bonitos, né? Roupa bonita, tem que andar no status, tem que andar no fino, enfim. Quando foi em 2000, isso passou-se muitos anos. Em 2016, 29 anos depois, eu comecei a empreender. Comecei a abrir minha primeira empresa. E nisso, no meio do caminho, meu pai faleceu. Mas eu convivi muito tempo com ele nas minhas férias. Né? Convivi muito tempo com ele nas minhas férias. E nisso, e depois vivi minha vida. Só que eu sempre quis ser igual ao meu pai, sempre tive nossa, preciso ganhar dinheiro, preciso viver, né, comprar um carrão, né, conquistar essas grandes conquistas que meu pai teve, né, contribuir com o legado do meu pai que ele deixou para mim. E aí eu comecei a empreender e comecei a fazer dinheiro com o meu empreendimento, com minhas ideias, com os meus sonhos e desejos, com 29 anos. E nisso, com 29 anos, eu comecei a ter dinheiro para comprar o que eu quiser. Eu não fazia atividade física, aí eu parei de estudar, eu comecei a só comer, beber, entrei no alcoolismo, né? Você viu que até a foto que eu tava. Não era um alcoólatra, mas eu vou dizer que eu consumia álcool todos os finais de semana, para começar depois dos finais de semana, começou de vez em quando e durante a semana. E isso estava prejudicando a minha saúde física e mental. Comecei a comer mais, comecei a dormir mal, enfim. Quando foi em 2020, eu quebrei. Inclusive, 2020 foi na fase da pandemia. Na fase da pandemia. 2019 para 2020, eu quebrei. Não tinha feito reservas, né, emergenciais, não tinha guardado dinheiro,
Eu tinha até guardado dinheiro, mas o dinheiro que eu tinha guardado tinha consumido tudo na pandemia para manter minha empresa em pé. Não tinha estrutura para poder. Quebrei a empresa. Só que aí quebrei, só que mantive ela em pé ainda. Eu fiquei falido, sem dinheiro. E nisso eu afundei mais ainda no álcool e na bebida, né? Ansiedade, nervoso, preocupação, né? Enfim, quando foi em 2021, eu tive uma virada de chave. Eu tive uma virada de chave onde eu falei assim, cara, onde que eu vou parar desse jeito? Eu preciso mudar minha vida. Nisso a pandemia já estava já parando, já tinha já seu finalzinho da pandemia. Eu falei, cara, eu preciso mudar minha vida. Eu preciso alcançar meus resultados, eu preciso voltar ao que eu era antes, trabalhador. Eu preciso largar esse negócio de bebida, esse negócio de farra, de mulherada, tal, de cigarro. Foi quando eu fui buscar fazer exercício. Eu comecei a fazer exercício, eu comecei a fazer a alimentação, mudar minha alimentação. Só que assim, não tinha muito conhecimento. Comecei a correr, comecei a fazer exercício físico dentro de casa, né? Tive algumas lesões no pé, algumas lesões nas costas, né? Porque não tinha muito conhecimento. E aí depois, de repente, eu fui buscar conhecimento, né? E esse conhecimento, que é o que eu vou passar para vocês aqui agora, esse conhecimento. Bom, como que eu vou passar para vocês? Deixa eu ver se eu consigo esse negócio aqui. Tá? Então, eu levei 34 anos para aprender isso que eu vou ensinar para vocês agora. Mas eu vou ensinar para você em 60 minutos, que é a duração dessa palestra. Vamos lá? Como que você vai ter mais saúde? Começando para onde? Aqui, ó. Alimentação saudável, relacionamentos positivos, meditação, atividade física e sono restaurador. Vamos começar pela alimentação saudável. Cara, alimentação saudável. Eu tive que cortar refrigerantes. Eu tive, como eu não cortei 100% o álcool de início, eu diminuí o álcool. Aí eu comecei a beber bem pouco e só uma vez por semana, por exemplo, no sábado, mas bem pouco mesmo. E foi disciplinado com isso. Então eu comecei a comer menos, eu parei de comer lanches, eu parei de comer doces, que eu comia muito doce, salgados, embutidos, que os alimentos industrializados, refrigerantes. Eu parei de tomar muito suco, eu cortei o açúcar do café, né? Então eu comecei a consumir mais legumes, mais salada, eu comecei a diminuir a quantidade de arroz, diminuir a quantidade de mistura, né? Parei de comer aquelas carnes fritas dentro, empoçada na poça de gordura para fritar. Antigamente eu apanhava um dedo de gordura, jogava o bife no meio e fritava. Comia o bife pingando. Ou, depois que eu fiz, eu comecei só a melar a frigideira. Eu passava um óleo assim, só para melar a frigideira, para não grudar a carne, para não grudar a carne na frigideira. E aí eu comecei a tomar mais água, né? Eu comecei a comer mais legumes, mais salada, certo? Eu comia carne vermelha antes todo dia. Eu troquei a carne vermelha por carne branca, né? Comecei a comer mais peixe e frango. Só que é o seguinte, o segredo da dieta está no frango. No frango. Mas não é o couro do frango, a pele do frango, que é uma delícia aqui lá. Realmente na carne do frango. E nas partes, a melhor parte do frango para se comer, que é mais magro, né, que é mais saudável, é a parte do peito do frango, né? Antigamente eu acordava de manhã, eu comia bolo, torta, mortandela, eu tirei tudo isso e comecei a comer um pão com 2, 3 ovos fritos, aquela quantidade de gordura que eu te falei. Meu almoço, eu tirei aquele monte de comida que eu comia, colocava um pouquinho de arroz, né? Um pouquinho de legumes e um punhado de carne, dá mais ou menos uns 150 gramas de carne branca. A carne vermelha eu comia só uma vez por semana. Então, alimentação saudável é isso, é o básico. Sempre o básico, ele tem muito mais poder. Nada de ficar inventando fruta, amendoim, nozes, amêndoas, carne
peixe salmão, pega lá linhaça. Não, calma, é o básico, eu fazia o básico. Então, eu antigamente eu só tomava café da manhã, almoço e janta. Antigamente. Eu troquei essas 3 refeições por 5. Eu tomava café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. Só que tudo em pequenas quantidades, em fração. Então eu peguei minha quantidade de comida das 3 e dividi por 5. Deu muito mais resultado, emagreci, deu muito mais disposição, força. Porque evita de você querer comer bastante quando você vai comer. Enfim, alimentação saudável. E evitar também, por exemplo, à noite, antes de dormir. Sempre é bom evitar, umas 2 horas antes de dormir, evitar de comer, né? Para não dormir com a barriga cheia. Isso dorme melhor também, certo? Comer comidas saudáveis, certo? E ser criativo na hora de fazer comida. Tinha que ser criativo. Eu juro para você que eu nem sabia fazer comida. Eu sabia fritar ovo, fritar bife, eu não sabia fazer arroz, né? Aí eu comecei a importar, porque quando você começa a cuidar da sua vida, a olhar para você, ter os resultados pessoais primeiro, você começa a você fazer comida, você começa a limpar a sua casa, começa a arrumar a sua cama, você começa a fazer um plano do seu dia, você começa a listar suas tarefas, você começa a fazer uma faxina na sua vida. E a alimentação saudável é uma delas, a alimentação é uma delas. E aí, eu lembro que eu passava muita vontade de comer. Nossa, muita vontade de comer. Entendeu? E para mim, parar de comer o tanto que eu tinha que comer e a comida que eu comia, eu tive que comprar minha comida. Porque eu não sabia de lugares, ou também eu não comprava. E isso me fez até economizar dinheiro. Isso melhorou minha condição financeira, porque eu não ficava comprando cerveja mais, eu parei de fumar, que depois, você para de fumar. Eu parei de fumar, eu parei de comer pizza, parei de comer lanche, então eu comecei a gastar muito menos, começou a sobrar dinheiro no meu orçamento. Então, olha tantos resultados que teve. Só por você fazer um plano alimentar para você, uma dieta, comer mais saudável, certo? Você fica mais rápido, mais ligeiro, com mais energia, porque esses alimentos, você é o que você come. Se você coloca comida, depende da comida que você coloca para dentro, comida sólida, aquilo vai se tornar, você vai se tornar aquilo. Então, olha para a comida. Olha, se você comer uma salada com uma carninha branca, um pouquinho de arroz, é muito mais bonito, saboroso e econômico para você. O seu corpo agradece. Tá? E armas da super saúde, né? Alimentação saudável. Agora vamos para relacionamentos positivos. Eita, esse aqui é o mais bravo. Os relacionamentos é o ambiente que você vive, as pessoas que você convive. Às vezes até parente, amigos, colegas de trabalho, né? Pessoas que você sai, se diverte. Então, aqueles amigos de antigo que tem os vícios, às vezes você muda de hábitos e eles vão criticar você, eles vão... para com isso aí, eles não querem que você evolua. Eles vão fazer piadinha com você. Então, você vai, dependendo da sua cabeça, você vai começando a se sentir não pertencente mais do grupo. E se você não realmente não estiver focado nos seus objetivos, você vai desistir dos seus objetivos. Você vai perder o foco. Então, o ambiente que você convive te moldula. Os relacionamentos positivos, o que é isso? O que são relacionamentos positivos? São pessoas que te encorajam a continuar, a vencer, pessoas que aprendem com você, pessoas que ensinam você alguma coisa. Ah, mas meus amigos que me faz rir. Cara, você pode ter algum momento de qualidade com seus amigos que faz rir. Desde que eles olham para você, você mudou pra caramba, hein, cara. Você começa a ter que inspirar eles, mas você não pode passar a maior parte do seu tempo com esses amigos que só te faz rir. É bom rir, mas a maior parte do seu tempo você tem que estar se relacionando com pessoas, relacionamentos positivos, que te crescem pessoalmente, intelectualmente, fisicamente, emocionalmente. A amizade não é resumida só em rir, em contar piada. Então, até coloquei uma sigla ali, ó, PEAR. Então, me diga com quem tu andas que eu tirei quem tu és. Por exemplo, P, seus pensamentos.
tudo que você pensa, todos os seus pensamentos de hoje, tanto negativos, né, pensamentos negativos ou positivos, eles são derivados ao ambiente que você convive, ao ambiente que você vive, que você já viveu. Então, às vezes, você tem pensamentos negativos, né? Os pensamentos são das conversas que você ouve, das coisas que você vê, papo, das histórias tristes. Então, os seus pensamentos eles vão gerar emoções, que é o E. Emoções. As emoções são geradas pelos seus pensamentos. Se você tiver ficar ouvindo muita fofoca, você ficar ouvindo muita babaquice, muita mentira, as pessoas ficar te falando coisas negativas para você, as pessoas ficar falando sobre fofoca, sobre pessimismo, sobre inveja, sobre ódio. Então, esses pensamentos vão causando emoções em você. Essas emoções, elas vão gerar as suas ações, que é o A. Então, dependendo da sua emoção, vai te gerar uma ação. E dependendo da sua ação, vai te gerar o resultado. Então, a ação que você fazer que vai gerar o resultado. Os pensamentos negativos não tem como você controlar. As emoções negativas não tem como você controlar. Só que as ações que você tomar tem como você controlar. O que são as ações? É o que são as ações que você vai fazer. Pode ser falar alguma coisa, agir. Então, dependendo do que você fazer, vai gerar os seus resultados. Então, você tem como que você substitui, como que muda os seus resultados? Mudando suas ações. Como que muda suas ações? Tendo novos conhecimentos. Que os conhecimentos, através dos relacionamentos, vai te gerar novos pensamentos, novas emoções e assim ter novas ações e novos resultados. E como, por exemplo, você vendo essa aula minha aqui, essa palestra minha, você já está se relacionando comigo. Você já está convivendo comigo durante um determinado tempo. Então, você está me ouvindo, você está me vendo. Então, os relacionamentos seus não são só relacionamentos físicos, são os relacionamentos sociais também, no mundo digital. As pessoas que você segue, certo? Os vídeos que você vê, que você assiste. Então, os relacionamentos está não só das pessoas que você convive ali, amiguinho, parente, tal, ali, entendeu? São os seus também o mundo digital. As pessoas hoje elas estão passam a maior parte do tempo no mundo digital. Então, o vídeo que você assiste. Então, o livro que você lê, você convive com a pessoa. Você se relaciona com a pessoa que está lendo um livro. Você está fazendo um curso, você está se conectando com a pessoa ali, você está aprendendo com ela, aquilo vai te gerar pensamentos, emoções, vai te gerar novos resultados e novas ações, novos resultados. Então, tudo isso, os relacionamentos positivos é um pilar importante para a saúde. Porque, dependendo das pessoas que você anda, você vai... É o jeito que você... as coisas que você come. Às vezes tem amigos que chamam você para passar horas e horas e horas à toa sem ter crescimento intelectual. Às vezes os amigos chamam você para ir comer uma pizza. Amanhã, cerveja. Depois da manhã, tem salgadinho lá. Depois da manhã tem pipoca. Depois da manhã tem filme. Nisso você vai vivendo a vida dos outros, né? E você não vai tendo os resultados. Vai passando tempo, e a vida é só uma vida só. É uma vida. Então nós temos que cuidar dessa única vida que o tempo passa. E a saúde, as armas da super saúde é para nós ter as conquistas, as conquistas pessoais, as nossas autorrealizações. E depende dos amigos, você começa a usar drogas, você começa a ter certos comportamentos, pode ser comportamento compulsivo, comportamento agressivo, esse pode ser comportamento de gula, pode ser comportamento... Então, as pessoas que você convive, que você passa a maior parte do tempo vendo, assistindo, convivendo, vai te gerar, vai te modular os seus comportamentos. Comportamentos é o quê? As suas ações. Por quê? As suas ações, ela vem de uma emoção. Essa emoção vem de um pensamento. Esse pensamento vem gerado a partir das coisas que você vive.
das suas crenças, do que você acredita. Só a pessoa fala assim, um amigo só, comer bosta é bom. Aí você fala assim, você nunca ouviu aquilo lá, comer bosta é bom para emagrecer. Então vai gerar um pensamento em você, você vai acreditar naquilo. Se você não buscar a verdade, você vai acreditar naquilo. Então, suas crenças são criadas através das pessoas que você convive. Certo? E, não menos importante, meditação. Meditação, ela vem crescendo muito nos últimos anos. Poucas pessoas ainda ouvem falar o que é meditação. Meditação ainda é o segredo do sucesso de todos milionários. Entende-se que 5% da população brasileira, da população brasileira ou até mundial, vamos pôr a proporção mundial, elas são as pessoas que vivem uma vida extraordinária com uma saúde de abundância, que tem essa saúde, esse bem-estar que a gente procura. Então, eles praticam isso que eu estou falando para você. E a meditação é um pilar. O que é meditação? A meditação que é um relaxamento mental. Então, a nossa mente é onde está guardada os nossos traumas, os nossos medos, as nossas angústias, na nossa mente. A nossa mente que nos paralisa, a nossa mente que elas criticam a gente, a nossa mente fala que a gente não é capaz, a nossa mente que deixa a gente desanimado. Então, a meditação, ela vai trazer um relaxamento mental na gente. A meditação é um exercício que você silencia a sua mente, relaxa a sua mente, porque a nossa mente é muito acelerada, a nossa mente sempre está conectada no tempo. Nunca no agora, sempre no tempo. Que é o quê? É pensando no onde, pensando no amanhã, e sempre preocupado com o que vai acontecer amanhã, triste com o que aconteceu hoje. E a nossa mente faz nós se conectarmos com o tempo. E quando a gente se conecta com o tempo, a gente fica com a mente acelerada e faz a gente não viver o agora. E o sucesso pessoal, profissional, a saúde, o bem-estar, é você viver no agora, não viver no ontem nem no amanhã. Você pode sim ter intenção de ter uma vida boa amanhã, mas a sua atenção não pode estar no amanhã. A sua atenção tem que estar no agora. E como que você treina a viver no agora? É um treinamento através da meditação. A meditação ela te diminui o estresse, faz você aumentar o foco, possibilita uma cura mental e emocional, você tem mais paciência, você é muito mais, melhora o seu humor, diminui a ansiedade, aumenta a vibração energética na sua vida, tem mais energia, melhora o seu sono, melhora a sua criatividade, aumenta a energia durante o dia, aumenta o foco e a concentração. Olha o tanto de benefício que a meditação tem. Só de você pegar a sua mente e parar de ficar pensando no tempo, ficar preocupado. Então a meditação ela faz você trazer esse momento para agora. Existe meditação online, pela internet, tá? Vocês podem me procurar se vocês quiserem mais saber disso depois. E um dos pilares importantíssimo também como os outros pilares, que é atividade física. Meu Deus do céu, como é assustador muitas pessoas com atividade física. A atividade física não está relacionado em ter um corpo bonito. O corpo bonito é resultado de você fazer atividade física, mas não é o principal objetivo. A atividade física é para você ter mais saúde e bem-estar. A atividade física é para liberar os hormônios da sensação de bem-estar e prazer para sua vida. A atividade física é para você ter mais energia, melhora o seu sistema cardiorrespiratório. O que é sistema cardiorrespiratório? Você tem mais fôlego, você tem mais saúde no seu coração. Se você fazer uma corrida rápida, você não faz o seu coração bater mais rápido, você não faz o seu fôlego ficar a respiração mais rápida. Então, o único jeito de fazer uma massagem no coração é a atividade do exercício cardíaco. Onde o que é cardíaco é o movimento rápido, repetitivo do corpo, onde você aumenta a sua aceleração, os seus batimentos cardíacos e a sua respiração. Faz isso, é uma massagem no coração. Se você não faz exercícios
físicos, onde melhora o seu saúde no coração, isso vai ter uma fragilidade no coração. Emocionalmente você vai ficar fraco. Por quê? Todas as nossas emoções, nossos traumas ficam guardados no coração. Então, você tem que treinar o seu coração para ser forte e resistente. Atividade física. Atividade física melhora o condicionamento físico. O que é o condicionamento físico? Você pode agachar, você pode levantar, você pode fazer um salto, você pode subir alguma coisa, você consegue cuidar de quem é mãe, cuidar dos filhos, sabe como é que é, limpar a sua casa com mais energia, você tem mais força, né? Você tem uma estrutura corporal mais rígida, mais densa, mais forte, você tem maior longevidade na vida. Alguns estudos dizem que quem tem as pernas fortes vive mais tempo, tem longevidade. Então treine perna. Como treinar perna? Fazendo corrida. Comece pela caminhada. Exercício físico deixa você ter um equilíbrio corporal, flexibilidade, agilidade e força. Por exemplo, se você fazer pelo menos 30 minutos de atividade, ficar em atividade física, o que é? Em movimento corporal. Atividade física é movimento corporal, não é academia. Academia é um tipo de atividade física. Se você fazer uma corridinha de 30 minutos, para quem não está muito sedentário, começar com caminhada, caminhando e correndo por 30 minutos sem parar, já é sair do sedentarismo. Já é fazer atividade física. E isso você vai melhorando cada vez mais, você vai intensificando isso. Quem caminha começa a correr devagar, quem corre devagar começa a correr mais rápido. Quem corre mais rápido começa a correr mais longe, mais tempo, maior distância. Isso você vai progredindo. Você pode fazer exercícios também de força, agachamentos, flexões. Existem vários aplicativos, planos de exercício físico, onde você pode fazer dentro da sua casa, pode fazer na rua, pode fazer em várias dicas de exercício físico. Então, é primordial, tá? E eu não fazia, comecei a atividade física. E o sono restaurador. O sono restaurador é importantíssimo. Então, durante o dia, o nosso corpo inflama. Nós temos microlesões. Nosso cérebro inflama de tanta informação, de tanto estresse, de tanto nervosismo. Então, durante o dia, é o dia que o nosso corpo ele entra em inflamação. E como que ele inflama? Ele entra muita informação no cérebro. Então, quando você tem um sono de qualidade, o seu corpo é restaurado. O que é restaurado? Durante o seu sono, o seu corpo, o seu cérebro é higienizado, e desinflamado, desinflama o seu cérebro, o seu corpo é desinflamado durante o sono. Então, o sono, você tem que dormir, por exemplo, uma pessoa de 18 anos para cima tem que dormir pelo menos 7 horas. Pelo menos 7 horas por noite. Ah, Vinícius, eu durmo 6. Beleza, mas que não diminui de 6, que não passe de 6. 6 já está no limite. Ideal, 7. Mínimo, 6. Ideal, 7. E Vinícius, durmo 8, 9. Também já é demais. Então não pode ficar dormindo demais. 7 é o ideal. Então 7 horas acorda. Ah, mas eu posso dormir 10 horas que não dá nada. Não, você está dormindo, aí você já está querendo dormir demais. Então, às vezes a pessoa não tem tesão pela vida, ela quer dormir, não tem nem tesão para levantar da cama. Então 7 horas é o ideal. Tá legal? Até então, por exemplo, se eu começar a dormir mais de 7 horas, por exemplo, começou a dar 8 horas de sono, meu corpo começa a arder, minhas costas começam a doer. Entendeu? Então, meu corpo já tem um relógio, um relógio automático do próprio corpo. Pegue o hábito de sempre dormir no mesmo horário, que você sempre vai acordar no mesmo horário. Você não vai precisar nem de despertador mais. Quando você pega o hábito de dormir sempre no mesmo horário, você vai acordar sempre no mesmo horário. 10 dicas para você dormir bem. Crie o hábito de dormir todos os dias no mesmo horário.
Dica número 1. 2. Reduz o consumo de estimulantes à noite. Por exemplo, energéticos, cafeína, certo? Então, tem que reduzir. Algumas pessoas têm que parar depois do almoço, já não pode mais consumir nada estimulante à noite, nenhum tipo de café nem energético, né? Mas, então você está fazendo um teste. Então, se você gosta muito de café, corta o cafezinho durante a tarde. Toma só de manhã. Mas isso não prejudica. Então, beleza. Então, para quem não prejudica, por exemplo, para mim, eu não me prejudico. Se eu tomar café à noite, eu durmo de mesmo jeito. Boa, não tem problema com esses produtos. Mas é dica para algumas pessoas que não conseguem dormir, vai ver que toma café até tarde da noite. 3. Opte sempre por colchão, travesseiro e roupas de cama confortáveis. A qualidade da sua cama, a qualidade do seu travesseiro é importante. Esse dia eu fui dormir na casa da minha sogra e é um colchão mole. Meu Deus do céu, minhas costas ficam tudo doidas assim, do lado assim. Eu acordo arrebentado. O pescoço baixo demais ou é alto demais, entendeu? Se for baixo tem que dobrar. Então é muito bom, se for dormir de lado, sempre mantenha a altura do pescoço, a altura do capacete, do travesseiro tem que ser a altura do seu ombro aqui. E é bom sempre ter um travesseiro firme, de boa densidade, e um colchão também firme, de boa densidade, certo? Evite ingerir muitos líquidos antes de dormir. Tem muita gente que não bebe muita água durante o dia, aí quando é à noite, bebe água tudo uma vez. Por quê? Senão você vai ficar acordando muito durante a noite e você vai interromper o seu sono. Claro, você volta a dormir, mas o melhor sono é aquele que você deita e só levanta quando você acorda no outro dia. E tem muita gente que acorda para ficar bebendo, para ficar no banheiro, porque bebe muita água antes de dormir, ou para ficar bebendo água, porque não bebeu muita água durante o dia. Então, consumindo um consumo ideal de água de 2 a 3 litros, depende da sua intensidade física durante o dia, vai fazer com que você... Então, você tem que distribuir o consumo de água durante o dia, para que não chegue à noite você querer beber de uma vez. Entendeu? Porque quando você come muito também antes de dormir, dá 2, 3 horas logo depois, você está com a boca seca. Aí você vai lá e bebe um monte de água, daqui 2, 3 horas você já levanta para ir mijar. Aí daqui por 2 horas você levanta para mijar, para ir no banheiro de novo. Então, urinar, né? Falando no vídeo aqui, mijar. Então, evite beber muita água. E quando evitar beber água, você tem que beber durante o dia inteiro. Faça exercícios, né? Eles proporcionam um sono mais tranquilo. Recomendação. Para algumas pessoas, isso funciona, outros não. Por exemplo, eu posso fazer atividade física pesada durante a noite, que eu durmo de boa. Por isso que é bom fazer atividade física, porque isso melhora, isso proporciona você dormir mais tranquilo, mais rápido. Quem faz atividade física, que as coisas se encaixam. Quem se alimenta bem também dorme mais rápido. Quem não come muito durante a noite dorme mais rápido, dorme com o estômago vazio. Então, para algumas pessoas, fazer um alongamento antes de dormir, dorme mais rápido, é bom também. Então, você não precisa, algumas pessoas fazendo alongamento, dorme mais rápido. Outras pessoas fazendo atividade física, durante a noite, demora para dormir, porque fica acelerado. Então, não quer dizer que você não tem que fazer atividade física, você tem que fazer. Mas para quem tem esse problema, faz atividade física mais cedo, ou de manhãzinha, troque. Quem fala assim, se eu treinar à noite eu fico acelerado. Então, troca treino de manhã. Mantém tempo, acorda mais cedo. Talvez você acordar e já ir trabalhar, acorda mais cedo. Então, outra coisa, evite dormir com o computador ou TV ligada. Então, apague todas as luzes, aclare as telas ligadas, brancas, luz branca nos seus olhos. Isso vai fazer você demorar mais tempo para dormir, prejudica o seu sono. Então, desligue todas as luzes, pare de desacelerar umas 2, 3 horas antes, tá? E apaga as luzes, televisão. Tem gente que dorme, gosta de dormir assistindo televisão, não faz bem para a saúde, tá? Desligue. O seu quarto deve ter conforto, escuro, né? Calmo e com uma temperatura agradável. A temperatura pode ser trocada por um ventilador, uma janela aberta, um ar-condicionado, certo? Então, eu gosto de dormir com ar-condicionado, mas nem
nem todas as vezes, tem vezes que eu gosto de ligar o ventilador e abrir a janela. Por quê? Porque às vezes até abrir a janela evita de você dormir até muito tarde. Começou a clarear, você já acorda, opa, tá na hora de acordar. Por exemplo, aqui é umas 5h30, 6 horas, tá começando a clarear e você já começa a acordar sozinho. Então, não vai dormir de estômago cheio. É uma dica também. Utilize o seu relógio biológico, por exemplo. Quem acorda, que sempre vai dormir no mesmo horário, sempre acorda no mesmo horário. Você não precisa ficar de despertador para você acordar. Isso é bom também. E também não durma de estômago vazio. A fome pode atrapalhar o sono. Então, por exemplo, estômago vazio, por exemplo, você pode tomar uma sopinha antes de dormir, você pode comer algum alimento leve, certo? Então, por exemplo, que fica muito tempo sem comer, quando você vai dormir, você vai acordar com fome, com muita fome no meio da noite. Então, o ideal é você, assim, umas 3 horas antes de dormir, você não comer mais nada, certo? Você não vai estar com o estômago vazio. 3 horas é o ideal. Não por assim, tem gente que faz jejum intermitente, né? Tem uns outros benefícios de jejum intermitente, né? Tá, você toma com o estômago vazio. Mas tem lá os seus malefícios e os benefícios também, beleza? Isso é de cada um. E trouxe aqui algumas imagens aqui. Você não pode ser feliz só quando você alcançar os seus resultados finais. A felicidade está no processo. A grande chance de você, eu só vou ser feliz quando emagrecer, quando eu tiver tal corpo, ou quando eu, ao conquistar meus resultados, meus financeiros, serem pessoais, enfim. Não, a felicidade está no processo. Todo o processo. Ame o processo, não ame só o resultado. Então, essa imagem para você. E também essa imagem. Tudo é progresso. Então, progresso, você pode dar um boom, é progresso. A sua vida também pode dar várias voltas, para cima e para baixo, também é progresso. A vida nossa é de altos e baixos. Aliás, quem dá esse progresso e boom assim, geralmente quem ganha a Mega Sena, ou quem tem um resultado muito rápido. Mas do mesmo jeito que se a pessoa não tiver um preparo, ela acaba caindo rápido também. E aquela outra imagem também é um progresso. Então, tudo na sua vida é um progresso. Você tem que curtir, amar o processo. Progresso, processo. Certo? E outra imagem aqui é o quê? Quando você... A imagem é a seguinte. Eu serei o melhor. Quando você tem esse pensamento arrogante, você sempre vai se tornar um fracassado. Entendeu? E o de baixo, serei melhor que ontem. Quando você coloca você como seu próprio concorrente, o seu crescimento é sempre exponencial. Mas aí se tiver outra pessoa para competir, melhor ainda. Mas aí isso é um estímulo, entendeu? Isso é um estímulo. Sabe, o cara, por exemplo, geralmente as pessoas elas precisam de alguém para competir. Mas o competir, ela não é com a pessoa, é competir com ela mesmo, treinando, para ela se tornar, automaticamente vai se tornar melhor que as outras pessoas. Então, sempre busca competir com você mesmo. Competindo com você mesmo, você vai se tornar melhor que outras pessoas automaticamente. Mas não em si, faça as coisas querendo ser melhor que os outros, tá bom? E esquecendo que você tem seus limites, esquecendo que você tem seu processo e esquecendo que o outro tem um processo dele. Às vezes a pessoa ela treina faz 10 anos e em 1 ano você quer se matar para atravessar a pessoa. Então, tudo. Quem nunca para de treinar, se você quer ser melhor que os outros, nunca pare de treinar. Se você para de treinar, as pessoas vão passar você, mas não é porque elas querem passar você, é porque elas não podem treinar. Quem não para de treinar. Beleza? E a motivação é o que faz com quem você começou. Por exemplo, a motivação, eu precisei da motivação para começar. Depois da motivação, eu precisei do hábito. O hábito que é o que me mantém fazendo todos os dias. Não é a motivação. Porque a motivação ela faz você começar. Depois, você não pode depender da motivação. Porque a motivação, ela não é todo dia que você tem ela. E o hábito te faz manter na constância. O hábito
Para você começar, você tem que ter motivação. Nos primeiros 90 dias, que nem foi eu, tive que ter disciplina. Disciplina. A disciplina não tem nada a ver com motivação. Motivação é só para ser é um motivo de eu começar. A disciplina é fazer todos os dias, mesmo sem querer, sem vontade, mesmo sem motivação. E o hábito, eu vou sentir falta quando eu não faço. Quando eu não faço alimentação saudável, quando eu não faço meu exercício físico, quando eu não faço meu sono, eu vou sentir falta. Então, por exemplo, o hábito, quando eu tenho um hábito de dormir cedo, dá 10, 9, 11 horas, começa a dar sono, porque já tem um hábito. O corpo já começa a pedir, ei, você não vai dormir não. Entendeu? E é isso aí. Muito obrigado e valeu para vocês todos aí. Espero vocês numa próxima aula e até mais.